simples. Ciúmes, brigas podem fazer parte da rotina. Do outro lado ficam os pais, divididos, sem saber ao certo de que forma proceder. Dar razão para um pode significar para o outro que existe uma preferência. E aí mora o perigo. Mas as confusões podem começar desde cedo, quando o irmãozinho ainda está na barriga da mãe. De que forma preparar o neném que antes era o reizinho ou a princesinha da casa? E quando o irmãozinho nasce, como os pais devem agir? É claro que o aprendizado pode vir na prática. Mas no programa de hoje, a gente mostra caminhos para que você possa administrar essa relação com sucesso. Se você já tiver dúvidas sobre o tema, aproveite e participe, fazendo perguntas ao vivo, aqui no Falando Abertamente. A partir de agora, fique com a gente. Então, o tema de hoje aqui no Falando Abertamente é a chegada do irmão. E aqui com a gente, um exemplo de mãe, a Flávia Becker, que tem 3 filhos. Boa noite, Flávia. Boa noite. O doutor Cecim, pediatra. Boa noite. A psicóloga, Ronise Silva. Boa noite. E a doutora Lenita Rabelo, psicóloga também. Boa noite. Flávia, como que é ter 3 crianças? Qual é a diferença de idade entre eles? Bom, eu tenho 3 filhos, a Beatriz hoje tem 9 anos, a Betina tem 7 e o Bernardo vai fazer 2 em novembro. Acho que é como ter 1 ou ter 2. Qual é a idade deles, assim? 9, 7 e 2. E do primeiro, quando tinha a Beatriz e nasceu a Betina, como é que foi, assim? Foi muito esperado a chegada do segundo filho e também um pouco complicado administrar um bebezinho de 2 anos, né? Entender por que estava vindo uma irmãzinha, né? A Betina. A princípio, como ela era pequenininha, não tinha muito como contar, até porque era fictício um irmão. Apesar da barriga estar crescendo, dela vir mexer, era fictício, ela não tinha essa experiência antes, né? De ver um bebezinho, até porque ela não tinha priminhos ainda, né? Então, a gente tentou preparar eu e meu marido da melhor forma possível, conversando, mostrando os outros exemplos das amiguinhas que já tinham irmãozinhos, né? Trazendo ela para participar do enxoval, de arrumar as coisinhas do neném novo, participar, escolher o nome, né? E mesmo assim, quando nasceu, ela olhou e teve uma grande surpresa porque era de verdade, não era uma boneca. Não era uma bonequinha. Como a maioria dos exemplos, nem neném de novela, né? Chorava, né? Precisava da atenção da mãe. E a reação da Bea foi ficar doentinha, né? E que é uma reação, acho que comum, né? O doutor Cecília pode falar melhor do que eu. Se tentar adivinhar, assim, passa na chegada, na cabeça dessa criança, a mais velha, que recebe o irmãozinho? A criança, ela se sente abandonada, ela acha que perdeu o lugar, que foi destronada por causa do intruso que chegou. Então, como aconteceu com a dela, ela sempre vai expressar isso de alguma maneira, né? Normalmente é com uma regressão no comportamento. Umas voltam a fazer xixi na cama ou na calça, outras começam a falar que não conseguem abrir o chuveiro, acender a luz, não consigo mais, já está mais alta do que o interruptor. E é isso que acontece, né? A criança demonstra o que está sentindo através de uma regressão no comportamento. Está demonstrando que estou me sentindo deixada de lado, eu estou aqui, deem atenção para mim, eu estou abandonada. Eu penso assim, as mães costumam chegar lá no consultório, assim, bastante apreensivas, assim, com essa chegada do irmãozinho. Essa questão, hoje não tem tanto, né? Porque a grande maioria das famílias hoje tem um filho só. Então a gente já não está falando para a maioria. Eu acho que isso é uma pena. Eu sempre oriento meus pacientes assim, ou tenho 2 filhos ou não tenho nenhum. Porque você só vai aprender realmente com o segundo filho. O segundo filho vai tirar todo aquele desprazer que você tem no primeiro filho, que é o desconhecido, que você não sabe nada, que você vai ter que aprender, que tudo você não sabe se é normal, se não é normal. Porque você não fez um curso muito preparatório para ter o filho. Então você vai aprendendo com o pai, com a mãe, com a avó, com o pediatra, com o que você lê, mas na realidade é diferente. Então o segundo filho, na verdade, vem amenizar e vem dar aquela satisfação que o primeiro filho não teve. Então eu sempre digo, se queres arrumar a tua vida, quer ter prazer, tem o segundo filho. E com o segundo filho você acaba educando melhor o primeiro.
E assim, ó, eu acho que essa primeira frustração da criança ter um irmão é importante. Porque quanto mais cedo você tiver essa frustração da perda, melhor para a tua vida. Então você vê que as pessoas que têm um filho só e um filho único têm muita dificuldade de conviver, de se relacionar, de se doar, de repartir. Então ele aprende, quando você tem um irmão, você aprende muito cedo que na vida você tem que repartir, né? Então isso é a mensagem mais importante. Eu acho que a natureza humana tem exatamente isso. Você pensa que tudo é teu, de repente você sabe que tem que repartir. Então essa mensagem, essa primeira frustração, quanto mais cedo você tiver e quanto mais os pais administrarem isso melhor... É na família que ele já vai aprender a administrar essas perdas, lado social que na vida mais tarde a gente vai... É o micro, né? Quer dizer, você sai do micro, que é o pai, a mãe dos filhos, depois vai para o macro, que é a sociedade. Então se você não estiver preparado no micro, no macro ambiente, você vai se dar mal. Então é importante essa perda, essa coisa da criança reclamar, dela protestar, dela ficar doente, que nem alguma criança... O espaço dela, né? Entendeu? Antes de a gente detalhar um pouquinho de como fica o comportamento da criança, vamos tentar entender como que é o comportamento daquela criança que antes era sozinha na casa, é o filho único. De que forma que ele age, de que forma que ele busca seus espaços, tanto comportamento com o pai, com a mãe, o que você acha, Jenita? Bom, a criança, ela só em casa, ela é o centro das atenções, né? O menino é o rei da casa, a menina é a princesinha, todas as atenções são voltadas para ele. Então, ele, inclusive, ele acaba dominando de uma certa maneira os pais, né? E entra também a questão do limite, né? Muitas das crianças que são criadas sós, elas têm, normalmente elas têm problema com limites, né? Porque os pais costumam realmente fazer as vontades daquela criança. É até o erro que o doutor Ceci estava falando ainda há pouco, um dos erros, né, que acabam acontecendo na educação dessa criança. Então, quando vem um irmãozinho, ele acaba se sentindo ameaçado, ele vai perder todo aquele espaço, né? Ele já começa a ter essa consciência da divisão, que para ele é muito difícil dividir com o irmãozinho que está chegando, né? Tomar metade do espaço dele, né? Então, nesse caso, o que a mãe deve fazer? Ela tem que fazer com que essa criança participe dos cuidados. Porque o pequenininho, ele precisa de cuidados, né? Principalmente, além do carinho. E o maiorzinho precisa de carinho e de valorização. Ele precisa se sentir amado. Flávia, como é que era o comportamento da Beatriz antes da chegada da Betina? Olha, a Bea, ela foi uma menina, é uma menina muito feliz, porque ela foi a primeira neta dos dois lados e o primeiro filho que não tinha priminho nenhum. Então, simplesmente ela dominava, né? E uma das causas de nós termos um segundo filho logo em seguida foi para dar para ela companhia, né? E agora, como é que tu explica para uma criança que tu amas tanto aquela criança que tu vai ter dar outra criança, fazer outra criança porque tu amas tanto? É complicadíssimo para ela entender. É mais ou menos como eu gosto tanto do meu marido, então eu vou pegar mais um para fazer companhia. Exato. Né? É uma exemplificação. Então, a Bea, até então, ela reinava na casa da avó, na minha casa. Neta. E a minha dedicação era para ela, assim, eu parei tudo só para cuidar dela, né? E daí, como ela sempre foi uma criança muito estimulada por causa disso, ela falou cedo, andou cedo, e a gente achava que ela estava prontinha para ter um irmão, né? Por isso veio a Betina 2 anos depois. E ela mudou, assim, a Bea mudou quando a Betina chegou? Mudou bastante. Mas o que eu tentei fazer foi isso, foi trazer ela para perto, né? E ver que o irmão não era um adversário, sim um aliado, né? Então tudo que... O complicado é que bebezinho não faz nada, né? Além de tomar mãe. Mas, assim, tudo que a Betina fazia e que a gente podia encaixar como se fosse uma coisa legal para ela, a gente fazia isso, né? E com isso elas foram criando um laço e hoje elas são muito amigas, né? Uma não consegue dormir sem a outra e quando vão para casa da avó, não, então vamos juntas e fazemos tudo junto. E foi assim, até então está sendo bem sucedido, né? E um dos meus medos era esse, porque eu tenho irmãos também. E eu tenho 4 irmãos e tenho 2 anos de diferença da minha segunda irmã, é só mais velha, como a Bea, né? E eu tinha muito medo de ela não se dar com a irmã, porque nós nos damos lá em casa, né? E a gente já viu exemplos de que irmãos que não se dão e, enfim, né? Era uma preocupação que eu tinha. E assim, ela mudou bastante, ela teve que ceder,
dividir brinquedos, Aprender. dividir espaço, dividir o pai e a mãe. Quando ela ficou doentinha, eu contratei uma enfermeira para ficar com o bebê, para poder ficar com ela, né? E ali ela viu que, né, ia para minha cama, eu ia para minha cama, não tinha problema, sabe? Nada tinha mudado. E quero dar banho, então vem, põe peladinha, todo mundo junto, dando banho no bebê. Enfim, é um sufoco, mas é gratificante também, Com certeza. né? Porque é difícil, às vezes as pessoas dizem, né, meu Deus, como é que eu vou dividir o meu amor para dois, né? Muitas das minhas amigas que vêm, nossa, estou esperando o segundo filho, ai meu Deus. Porque, gente, ó, o amor não se divide, o amor multiplica. Não sei como, ninguém me disse como ainda, mas não divide aquele amor da Bea. Ele aumentou com a Betinha e com o Bernardo mais ainda. Legal. Eu penso assim, tem como a gente traçar, assim, de que forma que a criança mais velha, ela se manifesta quando está tristinha, quando chega esse novo irmão, que ela está se adaptando, fica triste, chora, ela quer chamar atenção. De que forma que a mãe identifica? É interessante, né? Porque tem várias fases, né? Tem uma fase que as crianças gostam, né? Principalmente a menina gosta muito de ter um irmãozinho. Então, quando ela passa dos 5 anos, que ela já entende o amor e a divisão do amor, ela gosta, ela quer ter um irmão, pede um irmão. O menino, o homem, já é mais difícil. Quando ele chega numa certa idade, 5, 6 anos, ele não quer mais o irmão, né? E tem até um fato interessante, que a mãe chegou um dia apavorada, que o filho chegou em casa e dizia que ela queria ter um outro filho e que o guri disse que ia se matar. Que se ela botasse o menino dentro de casa, ele ia se matar. E que 3 dias depois ele voltou com outra ideia, que não ia mais se matar, que ele ia matar o bebê. Porque tinha um amigo da escola dele, que também era filho único, e que disse para ele assim, não, por que tu vai te matar? E vai deixar tudo pro teu irmãozinho. Vai lá e mata ele. Então, isso para ver como é que é na cabeça da criança a história da divisão. Certo? Então, a reação depende, primeiro, da idade que a criança está. Então, dependendo de uma certa idade, acima de 6 anos, se for menino, já não aceita. Tá? Se for menina, aceita bem. Se for na fase entre 2, 3 a 4 anos, o que acontece? Ela não tem a noção ainda da divisão. Então, o que ela vai fazer? Primeira coisa, ela vai regredir. Então, o que ela faz? Ela olha e vê assim, se minha mãe está dando atenção para ele, o que ele está fazendo? Então, ele faz xixi, cocô, mama. Então, ela volta a fazer tudo. Não fala. Então, a criança deixa de falar, entendeu? Às vezes deixa de andar, entendeu? Volta a fazer o xixi, volta a fazer o cocô, entendeu? Volta pro bico. Então ela regride, ela quer ser igual àquele bebê, porque aquele bebê. Então normalmente é isso. Ou então ela aceita como um irmãozinho, entendeu? E acompanha, certo? Ou então ele quer fazer essa situação extrema que a gente comentou. Então, a gente vai detalhar um pouco mais, mas antes a gente vai fazer um intervalo. Se você tiver dúvidas, aproveite esse intervalo e ligue para a nossa produção pelo telefone 216-2828. Nós já voltamos. De volta com Falando Abertamente, o tema de hoje é a chegada do irmãozinho. Mas antes de retornarmos a esse bate-papo, a gente agradece a Floricultura Ponto Verde, que a cada dia deixa o nosso cenário mais florido. E para incentivar a sua participação, a gente começa com uma dúvida de uma telespectadora, a Fabiola do Estreito. Obrigada, Fabiola, pela participação. Ela quer saber o seguinte, provavelmente ela tem 2 filhos, e ela pergunta o seguinte, que sem perceber, houve a rejeição, conhecidos dela, sem perceber, rejeitaram o segundo filho, né, o filho mais velho, né, houve a rejeição na chegada desse segundo filho. E ela quer saber o que fazer nesse caso, de que forma administrar essa relação, já que o filho mais velho se sentiu rejeitado. Vanessa. Tem que observar quanto tempo tem o menor, né, quanto tempo o mais velho está se sentindo rejeitado e procurar reverter a situação, voltando a dar atenção para esse mais velho, colocando que ele pode ser útil nos cuidados com o bebê, mesmo que não seja útil, né, mas valorizar. Mesmo quando a criança novinha, tem 2 anos, assim, chega o pequenininho, de que forma que a mãe pode mostrar esse carinho para o mais velho? De várias maneiras, assim, ó, como a Lili estava colocando antes, né, o pequenininho, ele precisa de cuidados físicos, ele precisa de colo e atenção quando chora, ele precisa estar alimentado, precisa estar limpinho. E o mais velho, ele precisa do carinho e da atenção, porque ele está ali prestando atenção para ver se ele não vai perder o lugar. Então ele precisa, assim, ó, o que os pais devem fazer, né? Em resumo,
tentar manter a rotina da criança. Se a mãe estava adaptada a buscar e pegar a criança no colégio, ela deve fazer isso logo que retorne à sua saúde normal. Não deixar de fazer as coisas que eles já estavam acostumados a fazer com a criança, né? Manter a atenção, e não só com palavras, com gestos também. Levar aquela criança para passear, vamos fazer um passeio exclusivo, vamos levar o Magélio com os amiguinhos no parque, vamos contar uma história, vamos chamar ele para entregar a fraldinha na hora de trocar o bebê, né? Porque quando ele é valorizado por conseguir estar cuidando do irmãozinho, ele começa a se sentir útil e começa a se aproximar desse irmão. Agora tem uma coisa interessante ali que tem que prestar muita atenção. E como o primeiro filho é o filho do aprendizado, né? Quer dizer, o filho do teste, né? Para a espécie grave é o primeiro filho. Então, muitas vezes, inconscientemente, o segundo, como vem bonzinho, você já não tem esse problema. Então, naturalmente e inconscientemente, na maioria dos casos, os pais acabam rejeitando o primeiro filho porque aquele incomodava, aquele produzia uma relação muito conflitante. O pequenininho está um amor. Então, aquele é bonzinho e o grande é ruim. E comentam isso em casa. Isso é um grande problema que a gente fala o tempo todo. Porque o que acontece? Todo mundo que vem elogia o bebê. E o grande fica de lado. Aí o grande fica fazendo qualquer coisa, está dando tiro, chutando, fazendo xixi, entendeu? Quebrando tudo que puder, para dizer assim, eu estou aqui, eu estou presente. Então, isso é uma das coisas mais comuns que acontecem. É todo mundo falar do pequeno, que o pequeno dorme bem, que o pequeno come bem, que o pequeno é bonzinho, que não chora, que o outro chorava, que o outro elogios a mil. Ao pequeno que não ouve nada, e aquele que está ouvindo, que está prestando atenção, só está sendo discriminado. Pô, mas então eu não presto, entendeu? Então, normalmente, a rejeição vem inconscientemente pela atitude, principalmente por aquilo que os pais falam, por aquilo que os avós falam e as pessoas que estão em volta falam. Isso é nesse ponto que eu queria tocar mesmo. A Fabíola até complementa, ela queria saber de que forma que a mãe que acha que rejeitou esse filho, de que forma que ela deve agir, de que forma que ela deve administrar essa relação. Eu acredito o seguinte, complementando o que a Ronise disse, que realmente é o procedimento correto, né? Dessa forma mesmo que ela deve agir. Mas, assim, normalmente, quando a patologia já está instalada, o ideal é procurar um profissional. Porque, às vezes, a mãe, ela se torna insegura, não sabe como agir, né? E acaba, a emenda, né, acaba saindo pior que o soneto, entende? A criança acaba piorando, né, em função de algumas atitudes inseguras que ela acaba tomando. Então, nesses casos, tem que procurar um profissional, se orientar, né, para agir corretamente. Assim, de imediato, assim, mas, o que ela poderia fazer? Como procedimentos preventivos, né, todos esses que nós acabamos de falar, né? Ela tem que retomar isso. Mas, Sônia, assim, ó, é uma coisa interessante, porque nessa idade, a partir de 1 ano, a criança faz uma coisa muito interessante. Ela está na fase instinto, então nessa fase tem que estar o limite. Tá? Que é o que acabou e é o que está esculhambando tudo. Então, tem que ter o limite. Pode, não pode, não pode. A hora de comer, hora de dormir, a hora de ir para escola, para escola, a roupa é essa, ponto final, não se discute, não se bate, mas não se deixa fazer o que ela quer. Tá? Então, a criança, o que ela faz? Ela começa a notar, ver quem é o mais fraco, o pai ou a mãe. Então, ele começa a jogar. Então, ele começa, provoca o pai, provoca a mãe, então ele começa fazer os dois brigarem, dividir o casal para ele dominar. Então, o que acontece? Então, chega uma hora que ele desestrutura a família. Então, por isso que é importante vir o segundo. Então, quando o segundo vem, o segundo harmoniza. Por quê? Então, o que acontece? A mãe começa a ficar revoltada porque aquela criança fez ela brigar com o marido, fez, de repente, ela perder o marido, ou fez criar uma série de problemas para ela e que ela não podia revidar na criança, e inconscientemente ela começa a se afastar daquela criança. Então, nesse ponto, é que o imediato é realmente ajuda profissional. Porque ela não consegue sair, por quê? Porque aquilo ficou muito profundamente marcado. Ela tem que desmarcar aquilo tudo e tem que realinhar a relação dela com aquela criança. E para isso, ela precisa de um profissional que diga para ela onde é que ela vai, sem se envolver emocionalmente, entendeu? Realinhar um relacionamento benéfico e positivo entre ela, o marido, o filho e o outro bebê. Em relação à rejeição, será que a mãe sempre percebe isso, que ela está dando uma preferência, digamos, para o neném que acabou de chegar e o outro está de lado? Às vezes as pessoas que estão em volta percebem e a mãe não percebe. O que pode mostrar a ela, dar sinais que essa criança mais velha está se sentindo rejeitada? Assim, ó, deixa eu falar, depois deixa eu falar. Assim, ó, sempre que a criança for igual à mãe, a mãe vai rejeitar. Sempre que a criança for igual ao pai, porque a gente acaba rejeitando o espelho.
porque como você tem um monte de defeitos, você começa a perceber naquele bebê o teu defeito. E como você não aceita, a gente não aceita o defeito, né? É um mecanismo então você acaba rejeitando aquela criança. E você não percebe. Entendeu? Então você acaba rejeitando, acaba hostilizando, entendeu? Aquele bebê, aquela criança, e às vezes vai a vida toda, às vezes a mãe e a filha vão lá com 30, 40 anos, 50 anos, vão fazer terapia as duas para saber, pô, eu sempre te rejeitei porque eu não tolerava isso em ti, porque eu não tolerava em mim. E aí a menina também começa a espelhar, depois de uma certa idade, o menino, no pai, aquele defeito também que ele começa a ter, e aí começa um conflito, entendeu? Grande, e que só vai acabar se tiver ajuda profissional, se tiver muita conscientização, entendeu? Se tiver muito desprendimento, é uma coisa muito difícil. Então, assim, não existe uma conduta inicial. Tem que ter ajuda profissional. É muito complicado. Cada vez mais você vê que a desestrutura familiar hoje é por causa disso. Quer dizer, o que acontece? A criança nasce, aquilo ali vem escolhendo a relação pai e mãe, aí cada um sai para um lado. Claro, entendeu? E a criança fica perdida na vida. Vamos tentar voltar um pouquinho e colocar algumas coisas na prática, assim, o que podem ser feitas. Quando tenho já o irmão mais velho e a chegada o irmão ainda está sendo gerado, né? O que a mãe pode fazer para aproximar esse irmãozinho mais velho já da chegada desse irmão? O que fazia, Flávia? Eu convidava a participar. Né? Contavas para Beatriz que a Betina estava chegando? Até 3, 4 meses, quando a barriga não aparece, eu não falava muito no assunto, porque eu não tinha como mostrar na prática para B que eu estava grávida. O contrário aconteceu quando as meninas já eram grandes, uma de 7, uma de 5, quando eu fiquei grávida do Bernardo. Elas tinham a capacidade de compreender o que estava acontecendo. Então, quando eu fiquei grávida, eu mostrei, olha, positivo, é o nosso irmãozinho, né? Aí o ultrassom, eu mostrava, ó, tá vendo? Aqui é a cabeça. Então, aquilo ali, para elas tinham condições de se tornar palpável uma ideia, né? Porque na barriga é uma ideia. Né? E com a Beatriz e a Betina, eu esperei a barriga aparecer para começar a falar mais. A hora de preparar um enxoval, depois que eu vi que era uma menina, né? E aí eu trouxe ela a participar, né? E mostrar a fotinho da mais velha. Justamente por eu ter os avós junto, né, o meu marido, os meus irmãos, os irmãos do meu marido, ninguém tinha criança, todo mundo acolheu um pouquinho, né? Então acho que por isso a Bea não se sentiu abandonada, vamos dizer assim, né? E ao mesmo tempo eu fiz isso, eu trouxe a participar, desde o primeiro momento. Assim, na maternidade ela chegou, a Betina tinha um presente para ela, né? Todo mundo que ia na minha casa, eu tinha um monte de presentinho para as pessoas darem para a Bea, né? Então, vamos brincar com a Bea, ai, olha a Bea, olha o desenho que a Bea fez do irmão, a Bea vai mostrar o irmão, né? Eu trouxe a Bea para o centro da história. E claro que todo mundo vai visitar o bebê, né? Mas aí as pessoas percebiam que a Bea estava ali, né? E a Bea para a escolinha, ou eu ou o Orlando levávamos, né? E ela estava na escola, isso era bom porque me dava um espaço a tarde toda para cuidar da Betina. Ter o meu tempo também, e ter o tempo da Betina, né? E aí eu pedi, quando eram muitas visitas, para ir à tarde, porque daí ela não saía, né? E assim a gente foi tentando balancear a coisa para não ficar muito difícil para ela. Roniz, o que a gente poderia acrescentar? O procedimento durante a gestação é bem como a Flávia está colocando. E a criança deve acompanhar, ela pode ver a mãe fazer o ultrassom, ela pode junto comprar o enxoval, a mãe deve aceitar a opinião dela, mesmo que ela queira uma coisa horrorosa que não tenha nada a ver com a criança, deve aceitar, ficou bonito, vai ficar, foi a mana que escolheu, né, participar da gestação, colocar a criança deitadinha na barriga e dizer, estou abraçando os meus 2 bebês, estou abraçando os meus 2 filhos, para a criança ir se acostumando com a ideia de um outro ser, de uma outra criança que está vindo. Outra coisa muito importante, a mãe, o pai, colocar para os familiares que quando nascer, lembrar do mais velho, não esquecer, porque quando nasce um bebê novo na família, é aquela coisa assim, vem todo mundo visitar, vai todo mundo correndo pro berço, com presente pro bebê, nem olha pro mais velho está ali e ninguém percebe, né? Então fala, olha, vem visitar, mas cumprimenta o mais velho, brinca com ele, traz uma lembrancinha para ele, qualquer coisinha, mas que seja significativo de, eu lembrei de você, eu sei que você está aqui também.
né? E falar para a criança que quando ela nasceu foi feito dessa mesma maneira. A mãe, durante a gravidez, também pode mostrar foto da gestação dessa criança. Isso vale para depois do nascimento, também está mostrando, olha, agora ele tem um mês, estou com um mês, também era do tamanho dele, nós ficamos felizes com essa tua idade, com a tua chegada. E outra coisa interessante durante a gravidez também é mostrar livros ou revistas que mostrem o desenvolvimento do feto dentro da barriga. Também é uma maneira de ficar concreto para a criança, né? Certo. A gente faz um intervalo agora, mas antes de mais uma paradinha, um convite para você. Neste sábado, dia 14 de setembro, acontece na Lupus a festa de aniversário do programa Na Pilha da TV Com. Estarão presentes as bandas Shed 50, Salamantra, Mary Black, Mirado de Jalapa, John Bala Jones, Irie, Hipoélica, Macários, Groove Limitada e Bandite. Os ingressos estão à venda na Gangue do Beira-Mar Shopping, na SP Conf da Lagoa da Conceição e Shopping ARS. É sábado, dia 14, na Lupus. Você na festa, dentro do programa Na Pilha. A gente faz um intervalo agora, mas volta a falar um pouco mais sobre a chegada do irmão. Não sai daí. Estamos de volta com Falando Abertamente. O tema de hoje é a chegada do irmão. No bloco anterior, a gente falou de como deve ser a preparação para esse irmão para receber o filho que está sendo gerado ainda. Como é que vai ser o primeiro encontro? Como é que ele deve ser preparado? Queria que a Lenita começasse. Bom, normalmente a reação de uma criança, pelo menos as minhas, né? E daí deixa de crianças, ser fantasioso, só criança na barriga, e passa a ser real, passa a ser real, passa a ser uma coisa concreta, né? Então ele tem aquele primeiro impacto, né? Então ele tem um misto de euforia, né? E de preocupação. É o primeiro momento. Normalmente ele tem euforia pela chegada do irmãozinho tão esperado por todos, inclusive por ele também, né? E preocupação, como é que vai ser? Né? Chegou alguém com quem eu vou ter que dividir tudo que eu tenho. Flávia, você te lembra como é que foi o primeiro dia, assim, da Beatriz? Da Bettina, lembro. Primeiro, eu pedi para me avisarem quando trouxesse, porque ela ficou na casa da madrinha, né? Ela quis ficar com a madrinha no final de semana. Aí eu disse, então vai pra casa da madrinha, não tem problema e tal, né? E aí eu disse, vocês me avisem antes para eu não estar amamentando, eu não estar com o bebê no colo, né? Eu não estar fazendo nada que eu não possa dar atenção para ela, né? Então aí eles me avisaram pelo telefone. A gente tá vendo aqui que a Flávia estava muito bem preparada, né? Nossa, andou lendo muito, né? Revista boa, né, doutor Cecim? Andou lendo. E não é isso, é assim, a gente conversa, né? Toda grávida ansiosa, quer saber tudo que acontece, todo mundo comigo interessada, foi diferente, né? Então, eu conversei com as pessoas, com os meus pais, com todo mundo que teve filho recente, né? Li algumas coisas sobre o assunto e conta pra gente como é que foi a carinha, assim, ela viu a porta, como o berço estava do outro lado da cama, então primeiro ela me viu, né? Daí ela veio correndo, me abraçou e ela ficou comigo abraçada. Aí eu falei pra ela assim, você já viu quem tá aqui do nosso lado? Daí ela passou a mão na minha barriga. Aí ela disse, já nasceu! Aí ela olhou, aí ela disse assim, que feia, né, mãe? O amor melhora com o tempo. Olha ali do ladinho do berço, o que ela trouxe pra ti? Aí eu comprei um bebezão pra ela, assim, quase do tamanho do neném, né? Pra ela participar com roupinha, tudo como se fosse um nenenzinho pra ela também. Ela assim, nossa mãe, quanta coisa tinha na barriga. E assim foi. Aí ela deu presente, ela ficou entretida com presente. Eu disse, vamos pegar a Amanda no colo, né? Aí o Orlando pegou a Bettina no colo e botou no colo dela. A gente bateu foto as três junto na cama, né? E... agora eu quero ir embora. Aí então tá, mas você não quer ficar com a mãe mais um pouquinho? Eu morrendo de saudade, né? A gente fica longe, tá roxa de saudade. Não, agora eu quero ir embora, eu vou levar a minha boneca e depois eu volto, mãe. Eu disse, então tá. Daí ela levou a boneca dela pra casa, daí de noite ela quis dormir com a gente. Daí eu disse, não, se ninguém se opor aqui na maternidade, pra mim tudo bem. E daí ela dormiu com a gente na maternidade e no outro dia fomos todos embora juntos. Vó, todo mundo junto. É que ela precisa elaborar mesmo essa questão, ela precisa ficar só para elaborar. Ela levou a boneca dela pra casa e pensou se ela gostou ou não, né? Porque a criança ela voltou e quis ficar com a gente. Depois desse primeiro encontro, a criança precisa um tempinho para... Sim, para elaborar.
né? Para ela não deixou de ser uma surpresa, apesar de estar esperando, né? Então ela precisa elaborar essa questão, né? Com ela mesma ali, ficar com a bonequinha dela e tal. Ali é que ela pensa, entendeu? Como é que vai ser? A preocupação normal da criança. E no caso, a B, ela tinha 2 aninhos, então é uma criança muito pequenininha para entender que a mãe fez uma cirurgia, né? E que saiu veneno com boneco, tudo, essa coisa toda. Né? Então, ela foi diferente com a chegada do Bernardo para a Betina, que daí a Betina já era mais velha. A Betina tinha 5 anos, né? E a B já tinha passado por essa experiência. Então, para ela, aquilo ali, ela tirou de letra, né? Nasceu um irmão. Porque a Beatriz tem 9 agora, a Betina tem 7 e o Bernardo tem 2. Então, a Beatriz estava até gostando muito da ideia, só para ver o que ia acontecer com a irmã dela, né? Mas as duas estavam preparadas, a gente comprou presente. Aí, na época, elas não queriam mais boneca, elas queriam patinete, né? A irmã ganhou um patinete, mas aí elas já tinham noção, né? Já tinham visto livrinhos, etc. Nesse caso, tipo, a Beatriz tinha 2 anos quando nasceu a Betina. E a Betina tinha 5 quando nasceu o Bernardo. A diferença de idade, né? 5 anos para 2 anos, tu acha que muda a forma como a criança recebe esse novo irmãozinho? Muda porque uma criança de 5 anos, ela tem a capacidade de compreender mais, e pode conversar mais com uma criança de 5 anos, e ser recíproca dela, assim, ela te conta e a angústia e o que ela está achando, né? Do que uma criança de 2, que é muito mais lúdico, né? Lidar com essa situação, assim, que é mais na imaginação dela do que seria, né? A Betina não, mas apesar disso, ela sentiu ciúme, né? A Beatriz, uma semana em casa, alguma coisa assim, ela disse, ai, que saco, mãe, eu tô com ciúme. E ali ela se resolveu. Pra ela tinha botado pra fora. E a Tininha não, a Tininha ficou comprometida com aquilo, assim, que ela queria um irmão, então ela parecia que ela tinha a obrigação de gostar e não botava pra fora, né? Estava com ciúme. E o que aconteceu? Ela começou a ter uma incontinência urinária, que eu, assim, olhei e sabia que ela não tinha, né? E eu percebi na hora que era uma forma de ela dizer, tô com ciúme, mas eu não sei te dizer que eu tô com ciúme. Então, aí, o que eu fiz? Eu disse, Bete, se a gente não conseguir resolver, a gente vai no médico, tá? Tá. Aí eu levei no pediatra dela, aí o pediatra conversou com ela, fizemos alguns exames para ter certeza de que não era realmente alguma coisa, né? E ele indicou uma urologista, a gente foi na urologista, e a urologista, ela pediu para ir no banheiro, a urologista falou para mim assim, ó, provavelmente é ciúme do irmão. Eu disse, eu também acho, mas eu quero ter certeza que é ciúme do irmão, né? Porque se é ciúme, a gente vai conversar. Ela assim, espera aí. Aí ela trouxe a Betina, conversou com a Betina, disse que a Betina não tinha problema nenhum, né? Porque os exames estavam mostrando, né? Que ela não tinha problema nenhum. Que agora ela ia ensinar a Betina de novo a fazer xixi. E ela explicou as regras. Aí ela já recebeu toda a atenção. Aí, dali em diante, acabou. Ela se resolveu. Foi uma forma de ela mostrar que sim. Então, assim, claro, criança de 2 vai mostrar com chorinho, querendo colo, querendo ficar junto, né? Tentando disputar o espaço com o irmão. As de 5, ela vai sentir... A crítica dela não vai deixar ela disputar o espaço com o bebê. Até porque ela estava esperando aquele bebê. Então, ela vai de outras formas, né? A de 9 disse, ai, que saco. E ela não era o estilo dela. Então, o que eu fiz? Ela ficou com aquilo para ela até ter um sintoma físico. Né? Então, assim, ela administrou bem, né, essa situação. É interessante, né? Porque cada família, né, trabalha diferente, né? Eu estava pensando assim, como é que foi lá em casa, né? Porque nós temos 4, né? E lá em casa não teve nada disso, entendeu? Quer dizer, eles vieram vindo e aí não houve nada, ninguém preparou ninguém, quer dizer, chegaram-se todos naturalmente, entendeu? E a gente não percebeu essas coisas, entendeu? Então, eu acho assim que isso vai muito da pessoa. Então, eu acho que a mãe, o pai cria uma situação aqui na cabeça, a filha também cria, quer dizer, entendeu? E você cria uma perspectiva, Então, isso varia muito, acho assim, de como você também foi educado, né? Quer dizer, eu também, como vim de uma família grande, lá em casa também ninguém preparou ninguém, a gente se acostumava com
que ter irmão era normal e que dividir o pão nosso de cada dia também era normal. Que como a Flávia colocou, não tinha primo, né? Não tinham priminhos, era a primeira, a versão da primeira da casa, então era bem mimada, né? Tem toda uma situação. Então, quer dizer, então eu acho assim que eu não tenho o que é o certo, o que é o errado. Depende muito da situação da família. Então, quando você já vem numa família numerosa, onde dividir é natural, é fácil. Quando você vem numa família onde que dividir é um pouquinho mais difícil, entendeu? Onde tem muita gente que dá atenção para uma pessoa só, e no caso dela que eram os avós, entendeu? Todo dava uma pessoa. Então aí fica mais difícil para ela, porque ela recebia muito. Então quando você recebe muito e tem que dividir, é mais difícil. Quando o pobre senta com o pobre, entendeu? Não tem nada para dividir. Agora, quanto mais a pessoa adquire, é mais difícil fica para dividir os seus bens. Então, isso também com a criança funciona assim. Então eu quero dizer que isso não é igual para toda a família. Então acho que cada um tem que preparar de uma maneira assim, como mais ou menos ele foi preparado. E eu penso assim, que você não deve exagerar, porque a criança tem que passar. Eu acho que a criança tem que sentir a frustração, ela tem que sofrer, então, tem que marcar a divisão, porque isso vai fazer bem para ela. Porque é filho que ela marque com o irmão em casa do que depois fora de casa, entendeu? Porque senão ele vai à droga. Por que eles vão à droga hoje, né? Eu acho assim, que todo mundo investe no traficante, tem que matar o traficante, tem que matar não sei o quê. Mas por que tem traficante? Porque tem alguém que vai lá comprar droga. Nós temos que inverter o processo, nós temos que fazer assim, por que as pessoas estão usando droga? Né? Quer dizer que é em casa que a criança vai aprender a viver em sociedade. E aprender a sofrer frustração sem que... Porque o que é a droga? A droga é você não ter a capacidade de administrar uma frustração. Então você vai lá e pega uma droga, não deu certo na minha vida, não consegui aquilo, então vou lá, vou fumar maconha, entendeu? Vou fazer uma coisa, vou beber, entendeu? Então, o que acontece? Então, essa frustração vai dar capacidade para você enfrentar a sua vida, você não cair na droga. Então, quando você não faz isso, você fica sem estrutura e você vai ter que sempre precisar de alguém que te ajude, uma muleta que te ajude a poder caminhar. Com então, certeza. é importante isso. Lidar com o próprio limite, né? Eu não posso usar droga porque eu não posso, porque é óbvio que faz mal para a saúde. Isso é um limite, ponto. Não preciso ultrapassar. Né? Eu não posso ir na casa do meu vizinho e tirar a televisão dele. E, já que a gente está falando de limites, mas como que é quando pequenas as crianças passar esses limites? Já que às vezes a mãe está um pouco insegura porque abriu, tem mais, né? Chegou mais o irmãozinho. Então, de que forma dar limites para esse mais velho? De que forma que ela deve passar isso para a criança, né? Para não mostrar que é uma rejeição, que não está dando espaço? O procedimento com a criança deve ser mantido, né? Como a família fazia antes de ter nascido o segundo ou terceiro filho, ela deve proceder da mesma maneira agora que tem outros filhos. Procurar mudar o mínimo possível na rotina da criança. E limites é uma questão da família deixar bem claro, né? O que pode, o que é não, o que é sim, né? Que não seja voltado atrás. Eu sempre coloco assim, ó, pensar muito bem antes de falar um não para uma criança. A partir do momento que tu fala um não, jamais volta atrás, né? Dizer não, dizer sim sempre que possível e não sempre que necessário, né? Falou um não, não volta mais atrás. Porque às vezes a gente está tão estressado, está pensando em outras coisas, aí passa pela frente de um barzinho com a criança, com o filho, tá, mãe, eu quero um chiclete. Não, nem ouviu. Aí a criança começa, eu quero, o que tu quer chiclete? Ah, tá, vai ali e compra. Então, quer dizer, se tu dá atenção quando a criança está pedindo, se tu prestou atenção, o que ela está solicitando, tu pode avaliar se aquilo ali pode, se não vai fazer mal para ela, se não vai fazer mal para ninguém, então pode. E com isso a criança vai entendendo, através do crescimento, que tem coisas que pode e tem coisas que não pode. E o que não pode, não se volta atrás, porque agora na infância é uma bala. Só que os pedidos crescem com o crescimento da criança, né? Na adolescência é uma moto, e depois vira um carro, e depois vai pedir mais o quê? Né? E daí e o não. Ah, eu sei que o não do meu pai volta atrás, porque a criança generaliza, mãe. Eu vou fazer uma pausa agora, a gente vai fazer um intervalo, mas a gente volta a falar um pouco mais sobre a chegada do irmão. Espera aí. De volta com Falando Abertamente no oferecimento de Sonitec, a melhor imagem da sua saúde. E o tema de hoje é a chegada do irmão. A gente encerrou o bloco anterior falando dos limites, de que forma impor limites para os mais velhos, até mesmo para esse que chegou.
Será que tem diferença? Será de que forma que o mais velho vai receber essas limitações, esse sim e esse não? Queria que o doutor Cecim complementasse o que a doutora Eunice estava colocando anteriormente. Olha, hoje eu penso que essa é a questão mais importante de toda a educação. E é onde as mães mais pedem ajuda, é onde elas mais sofrem, elas não sabem até onde pode e onde não pode. Eu defino isso em duas situações, tá? Primeiro, tá? Que o silêncio é uma das linguagens mais importantes dos pais. Não responder à criança, porque a criança fica provocando, porque ela passa 24 horas do seu dia arquitetando como é que ela vai desafiar a mãe ou o pai, como é que ela vai manobrar os dois. E você não, você está o tempo todo pensando em como você vai agradar teu filho. Então é uma relação completamente oposta. Um está armando para tirar e outro está armando para desarmar. Então a melhor coisa é não responder. Então eu sempre digo assim, tem duas coisas que a criança tem que fazer. A primeira é o silêncio, tá? E o segundo é o limite, tá? Quer dizer, você sabe o que pode e sabe o que não pode. A gente sabe. Então só que você às vezes quer abrir. Então você não tem que abrir, tá? E não tem que discutir com a criança, porque a criança sabe, quando diz para ela não pode, ela também sabe que não pode. Mas é que ela quer ver se eu berrar, o que acontece? Se eu chorar, o que acontece? Se eu me jogar no chão, o que acontece? Se eu perder o fôlego e me afinar aqui, o que acontece? Ou se eu ficar doente, então ela fica testando até saber até onde ela pode ir. Então, se a criança perceber que você é não e não vai voltar, ela não avança. Flávia está rindo aí, né? Se ela percebe que você vai passar por... Que se ela aumentar a pressão, você abre a guarda, ela vai aumentando. Então a mãe tem que ter consciência de pode, não pode, ponto final. Passou dos limites, foi lá no quarto e deixa ela pensando. Agora, uma coisa importante, não adianta bater. Eu sempre digo para a mãe assim, é muita covardia uma pessoa, né, com 50, 60 quilos bater numa criança de 10 quilos. Então, quer dizer, porque a hora que você bater, você dá o direito dela bater em ti também. Então, nunca se bate, por motivo nenhum, se bate numa criança, tá? Não diz não, entendeu? Não responde. Se ela for passar o limite, põe no quarto, fecha a porta, deixa ela pensando lá, depois abre a porta e deixa ela vir. Eu acho que com isso, simplesmente, você resolve 99% das situações. Flávia, dá para fazer isso tranquilo? Dá. Tem que ser firme. Eu acho que uma boa conversa resolve também, às vezes, né? Mas esperar acalmar, né? Você está ali dando um ataque, olhando, dá o ataque, deu, então vamos conversar? Vamos. E assim se resolve. Queria fazer a pergunta da Sandra, da Agronômica. Obrigada, Sandra, pela participação. Ela quer saber o seguinte, é uma pergunta bastante interessante. Quando a família, a mãe já tem um filho e se casa com uma pessoa que tem um outro filho, então, de uma certa forma, é a chegada de um novo irmão, né? Quando os dois se unem. De que forma preparar essa relação para esse novo irmão que está chegando, Anitta? Olha, eu não vejo assim esse quadro como igual ou parecido com o anterior que a gente estava falando, né? Porque é uma relação nova, né? É alguém que já existe. Né? E nós atendemos muitos desses casos em clínica, porque é fácil namorar, é fácil ir morar um na casa do outro, né? Mas a convivência, com o passar do tempo, muitas das vezes, claro que a gente não está falando aqui como regra geral, né? Mas elas acabam se tornando muito conflituosas. Isso é o que a gente tem percebido em clínica. O diálogo aí é o melhor caminho? O diálogo é o melhor caminho? Eu acho que tem que haver uma preparação muito grande, entende? Anterior a esse relacionamento, né? Assim, de morar junto, essa coisa mais próxima. Tá? Tem que haver realmente uma preparação muito grande, uma conscientização muito forte na criança para que ela aceite essa relação. Porque se a criança não aceita, ela vai arrastando isso, entende? Durante toda essa convivência, ela pode sim acabar com essa convivência né? No caso, padrasto ou madrasta, né? E vice-versa, entende? Certo. E quando, até a pergunta da Sandra, na verdade, é a seguinte, quando essa criança é de uma outra relação, né? A mãe está grávida novamente, só que não é o mesmo pai. Né? A criança consegue diferenciar? A relação é a mesma da chegada do irmão? O que você acha? Depende da idade da criança, né? O que pode estar sendo explicado. Agora, o que eu vejo nessa situação é assim, ó. Todos os adultos devem estar bem preparados emocionalmente e que todos tenham muito em mente o respeito àquela criança que já está ali, né? Porque é uma criança que já tem uma compreensão, que já chegou, que ela tem que estar consciente que ela não tem culpa de uma separação,
que ela tem que ser respeitada e que ela tem a casa do pai e ela tem a casa da mãe e ela deve ser muito bem tratada nos dois lados, nos dois ambientes, nas duas famílias dela. Porque ela pode encarar como mais uma perda, porque ela perdeu o pai, ela já é uma criança mais casa, sofrida, né? isso. E agora está chegando uma nova pessoa, né? Um novo marido da mãe dela e ainda mais um irmãozinho, né? Que é desse outro pai, desse pai, né? Agora, assim, a Onísio colocou uma coisa fundamental. O grande problema das crianças são os adultos, né? Dessas relações. Por quê? Porque quando existe uma relação, existe um pai e uma mãe. Quer dizer, alguém vai levar, ou a mãe vai levar essa criança para um outro lar, ou o pai vai levar. Aquela pessoa que fica na perda, tá? Aquela vai detonar a relação. Vai fazer tudo para detonar. Sim. Então, o grande problema não é chegar, quer dizer, quem está levando a mão. Mas aquela que ficou lá, que sentiu prejudicada, que pode ser um pai, pode ser uma mãe, aquela em 99,9% vai botar na cabecinha da criança que aquele pai com aquela mãe não presta, que aquela pessoa com quem ele foi conviver não presta, que ele, entendeu? Então a criança vai ficar assim, ó, num ping-pong, entendeu? Ela recebe uma relação ruim para cá, quando ela chega para lá, ela chega tirando, a pessoa chega num ponto que ela quer também contornar, chega uma hora que ela não consegue, então é muito difícil. Então, o que acontece? Primeiro tem que resolver o que ela disse. Antes, tá? Nós vamos separar, nosso filho não tem nada com isso, tá? Ele é nosso filho, fruto da nossa relação, não podemos conviver junto, mas ele não vai ser motivo da nossa briga. Então, se não fizer isso, a relação lá na frente não vai dar certo. É uma bola de neve. Se fizer isso, a relação lá vai ser a mesma situação tranquila que vai ser aqui. E os novos cônjuges também devem ter essa preparação, esse respeito pela criança que já existia, que já era filho. E o envolvimento dessa gravidez é da mesma forma como se fosse da mesma maneira, assim. E é importante também que o pai e a mãe que estão separados, um não fique falando mal do outro para a criança e nem mandando recado através da criança. Né? Muito pelo contrário, ó, nós nos separamos, estávamos brigando muito, nosso casamento não deu certo, resolvemos que vamos ficar mais felizes morando em casa. É mais um companheiro. É mais um companheiro, vai ser um amigo teu, vai somar, quando ele estiver maior, tu vai poder ensinar o que tu sabe para essa criança não vai roubar o teu lugar. Até, inclusive, se a mãe ou o pai, né, que está se sentindo prejudicado conseguir falar isso, é só a criança que ganha, né? Porque às vezes, mas a criança principalmente, mas quem está ressentida com a separação acaba acreditando, usando a criança, achando que se a criança ficar contra aquele filho, fica contra aquela madrasta, vai trazer o marido de volta, vai fazer o marido repensar que a vida com ela era melhor. Né? E não é por aí. Ela está fazendo, ela está prejudicando a cabecinha do filho dela. Então ela pode preparar essa criança dizendo, olha, não é filha da mamãe, mas é tua irmã, é teu irmão. Né? E olha, dessa maneira tem que ser feita. Essa coisa da educação e da rejeição é tão importante que a gente tem visto agora nos últimos anos, crianças, vamos exemplificar, o caso mais comum, tá? São crianças de pais normais, crianças normais e que não desenvolvem, não ganham peso, não crescem, não têm habilidade. Elas começam a dar de lado para trás, ficam mais doentes, quer dizer, mas além de ficar mais doentes, elas fisicamente, nutritivamente, elas não desenvolvem. Então, a pressão dos pais é tão grande, o conflito da família é tão grande, que elas sufocam aquela criança a tal ponto que aquela criança não cresce, não desabrocha. Certo. Entendeu? Então, isso para passar para os pais, como é importante ou eles estarem bem, ou eles se separarem para deixar aquela criança se desenvolver. Certo. Crianças... Não, doutor, complementando aqui o que o doutor Cecim está falando, e essas crianças ficam pequenas mesmo, não ganham peso, não ganham altura, e não tem nada no exame físico que possa justificar isso. Né? Chama-se failure to travel. Falência do crescimento por emoção. Então, vamos encerrar mostrando que então tem que ter bastante carinho e amor com tanta criança, essa família. Colocar só um item muito rapidinho que eu acho muito importante, é a agressividade que pode acontecer do irmão mais velho com o menor. Os pais têm que ficar muito atentos, porque não deixar sozinho em hipótese alguma, porque machuca de verdade. Né? Então, o menor é prejudicado pela agressão e o maior se sente muito culpado. Então, vão ter dois problemas para resolver. Então, tem muito cuidado. Certo. Eu queria encerrar, mas eu queria mandar um beijo para a Beatriz, para o Bernardo e para a Betina, que
ficar em paz enquanto a Flávia veio aqui. Um beijo para eles em especial. Pro Gabriel também. Pro Gabriel também, da Rolice. Vou pro Gabriel, pros meus 4. Beijo pra todo mundo. Obrigada pela presença de vocês aqui. Obrigada a você. E obrigada também a você que nos acompanhou. Se tem algum tema específico que você quer ver discutido aqui, conte pra gente através do nosso telefone ou pelo e-mail. No site do Clique RBS você pode escolher e votar em 3 temas. Amanhã a gente conversa sobre o vitiligo. Para você uma ótima noite e até lá. Tchau. Música